O purgatório na Bíblia. Ele é uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. A palavra purgatório não existe na Bíblia. Foi criada pela Igreja, mas a realidade, o conceito doutrinário deste estado de purificação existe amplamente na Sagrada Escritura, como vamos ver. A Igreja não tem dúvida desta realidade. Por isso, desde o primeiro século, reza pelo sufrágio das almas do purgatório. São Gregório Magno, 604 depois de Cristo, Papa e doutor da Igreja, explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo do fogo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. Mateus 12:31. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Dial 41:3. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que recusa de todas as maneiras os caminhos da salvação, não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, neste trecho, implicitamente, que há pecados que serão perdoados no mundo futuro após a morte. 2. O ensinamento sobre o purgatório tem raízes já na crença dos próprios judeus do Antigo Testamento. Cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorreu o episódio de Judas Macabeus, narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos num campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então, Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então, encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jamânia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente que a todos que haviam tombado por aqueles motivos, puseram-me em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Depois, Judas ajuntou numa coleta individual cerca de 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício propiciatório. Com a ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque, se não cresce na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade. Santo e pio pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício
expiatório para que os mortos fossem absolvidos do pecado. 2 Macabeus 12, 39 e 45. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, louvou a ação de Judas. Se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas, se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem piedosamente, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. 2 Macabeus 12, 44. Neste caso, vemos pessoas que morreram na amizade de Deus, mas com uma incoerência, que não foi a negação da fé, já que estavam combatendo no exército do povo de Deus contra os inimigos da fé. Cometeram uma falta que não foi mortal. Fica claro no texto de Macabeus que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifícios, e que os sacerdotes hebreus, já naquele tempo, aceitavam e ofereciam sacrifícios em expiação dos pecados dos falecidos, e que essa prática estava apoiada sobre a crença na ressurreição dos mortos. E como o livro de Macabeus pertence ao cânon dos livros inspirados, aqui também está uma base bíblica para a crença no purgatório e para a oração em favor dos mortos. 3. Com base nos ensinamentos de São Paulo, a Igreja entendeu também a realidade do purgatório. Em Coríntios 3,10, ele fala de pessoas que construíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo, utilizando um material precioso, resistente ao fogo, ouro, prata, pedras preciosas e outros materiais que não resistem ao fogo, palha e madeira. São todos fiéis a Cristo, mas uns com muito zelo e fervor e outros com tibieza e relutância. São Paulo apresenta o juízo de Deus sobre a imagem do fogo, a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, o seu autor receberá uma recompensa, mas se não resistir, o seu autor sofrerá detrimento, isto é, uma pena, que não será a condenação, pois o texto diz explicitamente que o trabalhador se salvará, mas como que através do fogo, isso é, com sofrimentos. 4. Na passagem de Marcos 3,29, também há uma imagem nítida do purgatório. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se o Senhor, daquele servo virá no dia em que não esperar, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe
desobedeceu será açoitado com numerosos golpes, mas aquele que, ignorando a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Lucas 12, 45, 48. É uma referência clara ao que a Igreja chama de purgatório. Após a morte, portanto, há um estado onde os poucos fiéis haverão de ser purificados. 5. Outra passagem bíblica que dá margem a pensar no purgatório é a de Lucas 12, 58 59. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, fazer o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. O Senhor Jesus ensina que devemos sempre entrar em acordo com o próximo, pois, caso contrário, ao fim da vida seremos entregues ao juiz, Deus. Nos colocará na prisão purgatório. Dali não sairemos até termos pago à justiça divina toda a nossa dívida, até o último centavo. Mas um dia haveremos de sair. A condenação, nesse caso, não é eterna. A mesma parábola está em Mateus 5, 22, 26. Assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. A chave deste ensinamento se encontra na conclusão deste discurso de Jesus. Serás lançado na prisão, e dali não se sai enquanto não pagar o último centavo. 6. A passagem de São Paulo, Pedro 3, 18, 19, indica-nos também a realidade do purgatório, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Nesta prisão, ou limbo, dos antepassados, onde os espíritos dos antigos estavam presos, e onde Jesus Cristo foi pregar durante o Sábado Santo. A Igreja viu uma figura do purgatório. O texto indica que Cristo foi pregar àqueles que, outra hora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Temos, portanto, um estado onde as almas dos antepassados aguardavam a salvação. Não é um lugar de tormento eterno, mas também não é um lugar de alegria eterna na presença de Deus. Não é o céu. É um lugar onde os espíritos aguardavam a salvação e purificação comunicada pelo próprio Cristo. Se você gostou da história do purgatório e dos seus conceitos bíblicos, curta o vídeo, compartilhe e comente.
Até o próximo vídeo. Fique com Deus.